Fala aí pessoal, e aí, tudo bem? Com vocês aqui, o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje vamos falar sobre o que aconteceu com o anime de Yu-Gi-Oh! Por que ele morreu, simplesmente. O que fez com que o anime de Yu-Gi-Oh! Um dos animes mais famosos, uma das maiores franquias, se tornasse plenamente uma lembrança pra muita gente. E pra alguns que ainda acompanham um anime que não bate de frente com animes gigantes, como propriamente Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, entre outros. Uma das franquias que era uma das maiores franquias de todos os tempos se tornou uma franquia esquecível e totalmente deixada de lado. Vamos falar tudo sobre esse anime, galera. Sim, eu já trouxe um vídeo falando o que aconteceu com o anime, estou falando das outras franquias que foram lançadas, outras temporadas que foram lançadas após a principal temporada, que foi a primeira temporada, mas eu não vou dar um foco tanto. Eu vou citar algumas coisas sobre as outras temporadas, mas o foco principal vai ser falar por que o anime em si morreu, galera. Yu-Gi-Oh! Em si foi um anime por muito tempo, muito famoso e tal, principalmente lá nos anos 2001, 2002, até uns 2010 mais ou menos, ele era tendo a sua primeira temporada e depois a GX. Após a temporada de GX, tivemos alguns problemas. Claramente um deles, e maior, principalmente numa época onde a internet não era tão popular assim, nem todo mundo tinha, foi a questão da dublagem. A dublagem era algo muito importante, principalmente para pessoas mais novas. Hoje em dia já não tem aquela necessidade de estar dublado. Mas antigamente a dublagem era algo essencial para qualquer um apaixonar pelo anime. Claro que existia animes legendados, mas não era muito comum o pessoal assistir. Yu-Gi-Oh! Ele trazia uma mecânica e vamos dizer, um estilo de anime totalmente diferente dos outros, porque eles traziam cartas, que você jogava cartas com outras cartas pra ganhar, tirando os pontos de vida do inimigo. Além de ele trazer cartas, ele trazia uma variação gigantesca de monstros, tinha robôs, tinha dragões, tinha guerreiros e tal, então isso chamava muito a atenção do público. No seu lançamento e no seu começo, ele teve um começo gigantesco, sendo muito falado, muito comentário, e tivemos várias e várias banquinhas aí vendendo versões piratas das cartas de tão popular que tava o anime em si. Tinha praticamente quase todo lugar, toda esquina que se encontrava, tinha alguém vendendo carta pirata do Yu-Gi-Oh! Mas com o tempo, Yu-Gi-Oh! Foi continuando nessa franquia e saiu o GX e tudo mais, beleza, até ok. O GX ainda continuou com hype, não tanto quanto a outra temporada, mas ainda assim foi um hype gigantesco que muita gente entrou e gostou do Yu-Gi-Oh! Por causa do GX. Mas após o GX, a dublagem acabou. Claramente tivemos problemas com a dublagem e tal, e parece, eu não sei se o anime não tava se pagando ou coisa do tipo, mas o anime em si, ele foi meio que deixado de lado pro ocidente. Claramente você pode encontrar até hoje a dublagem em algumas temporadas dublada em português de Portugal e tudo mais, e algumas dubladas em inglês, mas o foco principal foi o Japão. Yu-Gi-Oh! Em si sempre foi um anime focado em vender as cartas. O objetivo do anime era vender as cartas, do mesmo jeito que o objetivo do anime de Beyblade ou até mesmo Bakugan eram animes que eram focados em vender os seus produtos. Claro que todo anime tem um produto para vender, o próprio Pokémon tá aí, mas assim, o anime Yu-Gi-Oh! Realmente era foco vender. Aqui no ocidente não vendia tanto, porque as cartas originais eram caríssimas, quanto as cartas piratas eram um pacotinho por 10 centavos. Então você vai pagar o quê? Você vai pagar R$ 200 em uma caixa de uns decks, ou você vai pagar 10 centavos em um pacotinho que vem 4 cartas, e com R$ 10 você compra, sei lá, 1000 cartas, eu nem sei quantas dá, mas assim, então tipo assim, tinha toda essa diferença e tudo mais. Mas o que fez o Yu-Gi-Oh! Morrer aqui foi a questão principalmente de início, a dublagem. O anime em si, ele se tornou esquecível porque nós tivemos quase todas as temporadas do clássico dublado, né, praticamente. Já o GX, a última temporada não tivemos, mas o 5DS foi falado que ia ser dublado e no final acabou não sendo dublado. E tivemos várias outras temporadas que não vieram pra cá. Na época que o Yu-Gi-Oh! Estava sendo lançado, não era a época onde a internet era o ápice ainda, entende? Igual é hoje em dia, que todo mundo tem acesso, todo mundo consegue assistir o anime, todo mundo... Antigamente não tinha. Então por isso o Yu-Gi-Oh! Foi um anime que muita gente acha que até hoje simplesmente morreu. E o próprio card game morreu junto com isso, entendeu? Hoje em dia você pode ver, tem ainda gente que joga o card game, eu sou o exemplo que joga ainda assim, mas o card game em si, ele é muito, vamos dizer, como não é que ele é esquecível, ele se tornou um card game de um nicho bem pequeno mesmo. Sabe aquela pessoa que faz uma coisa que só ela faz e tal, tipo assim, tipo, pessoas gostam de uma franquia específica, que é uma franquia não é tão popular, vamos dar exemplo aí, uma franquia tipo, deixa eu ver... Jogos Mortais, pô, é popular, mas não é tanto assim. Então, Yu-Gi-Oh! Se tornou isso, um nicho do nicho do nicho. Então, assim, nem todo mundo tá disposto. Além de ser um produto extremamente caro e tudo mais, ele em si se tornou um produto que muita gente desconhece da existência. Então, sim, a morte do Yu-Gi-Oh! Foi claramente culpa da própria dona Konami, né? Claramente.
que seu anime não foi distribuído no Brasil e em alguns outros lugares também não, e fez com que o anime se torne esquecível. Muita gente que assistiu Yu-Gi-Oh! Lembra do Exódia, lembra dos deuses egípcios, mas é só isso. Mas o Yu-Gi-Oh! É muito mais do que isso. Se você parar pra analisar o Yu-Gi-Oh! De antigamente, Yu-Gi-Oh! Tudo que tem, você vai ver que existem muitas outras invocações, existem muitos outros monstros, e muita gente não vai dar nem a chance de assistir, porque, igual dizem, não tem dublado. Ah, na época que era pra assistir não tinha lançado. Então, tipo assim, temos muitas temporadas boas de Yu-Gi-Oh! Que não vão ser dubladas, porque é quase impossível. Nós estamos falando de um anime que não é tão popular quanto Naruto, não é tão popular quanto One Piece. Então, sim, a dublagem dele é praticamente impossível. Porque para haver uma dublagem desse anime, pra ele conseguir um público maior, ele tem que ser dublado. Porque estamos falando de um anime que ele é complexo. Naruto já tem sua complexidade, o Dragon Ball, o One Piece tem sua complexidade. Mas estamos falando de um anime que é muito mais complexo do que ele. Você vai falar, ah, por que muito mais complexo? Porque tem no meio efeito de cartas, efeito de cartas mágicas, armadilhas e monstros e combos que são explicados. Mas lendo legendado já é um problema. Porque se assistir legendado já é meio chato de se assistir e tal. Mas além disso, além de ser meio chato de se assistir, a dublagem facilita um pouco você entender um pouco sobre as cartas, sobre os efeitos e tal. Estamos falando que cada monstro tem seu efeito, então sim, é um negócio complexo. Não estamos falando de um ataque que se chama Rasengan e é simples, entende? É por isso que eu disse, o One Piece é complexo, o Naruto é complexo, mas não igual o Yu-Gi-Oh! Por causa das cartas ele se torna muito mais complexo. Porque tem história, tem as cartas que os personagens usam, tem os efeitos. Então você vai querer entender como um personagem derrotou o outro personagem usando tal cartas. Que é uma coisa que a dublagem facilita um pouco a gente. Então, como o anime se não tem uma popularidade tão grande, porque a própria dona do Yu-Gi-Oh! Acabou matando ele, com a dublagem não vindo pra cá e pra outros lugares, o anime se acabou no esquecimento. Por mais que seja um anime que tá continuando, ele se acabou no esquecimento. Ele era pra ser uma das maiores franquias de animes, igual o Pokémon. Por mais que você pode falar o que for de Pokémon, você pode falar, pode até achar que não gosta agora, não gosta das evoluções pra onde Pokémon for, mas você sabe o que é Pokémon, você sabe que Pokémon tá lançando episódios e tem sempre episódios dublados. Já Yu-Gi-Oh! É uma coisa que não tem. E a dublagem vai ser quase impossível. Claro, estão falando do Yu-Gi-Oh! Service vir dublado, que é uma coisa que ainda não foi 100% confirmado, mas falaram que vai vir. Vamos ver como é que vai ser, se vai vir, não vai vir, como é que vai ser. Mas as outras temporadas, que são temporadas que trabalham principalmente o card game em si, atual, pra quem tiver interesse de jogar, são temporadas que possivelmente, a menos que tenha um hype gigantesco, igual teve One Piece, Naruto, não terão dublagem. Porque até o One Piece e Naruto teve dificuldade em dublagem, porque vocês viram que a Netflix não dublou, demorou bastante pra querer dublar Naruto, Shippuden, demorou bastante pra querer dublar One Piece, e foi um negócio bem demorado. E ainda assim tinha muita gente pedindo por anos, estamos falando de uma coisa que foi pedida por anos. Imagina um anime qual quase ninguém pede, não é tão popular quanto One Piece e tudo mais. É um anime, ele tem tudo pra ser popular. Igual o One Piece, entre outros, porque ele tem histórias boas, ele tem personagens marcantes, ele tem duelos incríveis, ele tem cartas incríveis de tudo quanto é coisa se imaginar. Mas ele se tornou esquecível, porque ele acabou no GX e muita gente acha que acabou no GX, a franquia faliu, ou muita coisa, então tem muitas coisas. Um ou outro já sabe da existência, sabe que ainda existe o card game, que tem pessoas que jogam, mas sua popularidade é muito pequena, é quase inexistente. Igual eu digo por mim mesmo. Eu sempre fui muito fã da franquia e por isso que eu pesquisei pra saber sobre a existência. Mas se for um cara que é fã de antigamente mesmo, tendo sua vida e tá correndo sua vida, não vai nem ligar pra pesquisar se existe ainda, se é a continuação. No máximo, de vez em quando, assiste a primeira temporada, assiste o clássico, assiste o GX e é isso. Basicamente, pra ele acabou a franquia no GX. Não porque o GX é o fim da franquia, mas porque a partir do GX não tivemos mais dublagem. Teve o server, o Yu-Gi-Oh! Vance, que ele teve uma dublagem, mas foi um negócio muito mal feito. Foi uma dublagem que, tipo assim, opa, vai ter uma dublagem no canal aí e pronto. Não foi Netflix, não foi HBO, não foi Crunchyroll, então, tipo assim, e até pra você assistir as temporadas antigas, você dificilmente encontra nas plataformas. Eu acho que a clássica você encontra até na Netflix, mas GX você só encontra no YouTube, por mais que seja bom, só no YouTube, e as outras temporadas dificilmente você encontra. Então, assim, você tem dificuldade pra assistir o produto, você tem dificuldade pra achar os antigos dublados, então ele tem muita barreira para que atraia um público novo para ele. Então sim, o Yu-Gi-Oh! Foi morto pela própria dona, que é a Konami, claramente por não ter feito dublagem, mas além da dublagem que não veio,
também por ser um anime difícil de você encontrar até pra assistir. Sim, você não vai encontrar. Você não vai chegar e abrir a Netflix e vai ter todas as temporadas lá pra assistir. Não. Você não vai abrir a Crunchyroll e vai ter todas as temporadas. Porque as temporadas estão picotadas. Você acha na Crunchyroll, na HBO e tal. Então, e tem temporadas que você não acha em nenhum lugar. Eu acho que a 5DS você acha na Crunchyroll, mas a Reigns eu não sei se tem. E a Zexal também não sei. Aí você tem que procurar sites duvidosos pra tentar assistir. Então é meio que só tem problemas atrapalhando para que a franquia... Só tem problemas ajudando e atrapalhando. Ajudando que a franquia se torne totalmente esquecível. É uma franquia que tinha tudo para ser uma das maiores franquias. Que quando foi lançada, até mesmo na época, a GX era gigantesca. Porque é uma franquia qual tinha uma história legal. Trabalhava com cartas de vários estilos e monstros diferentes. Que tínhamos monstros... Nós tínhamos monstros pra tudo quanto é pessoa. A pessoa gosta de robô, a pessoa gosta de dragão, a pessoa gosta de guerreiro, a pessoa gosta de algo mais fofo. Então tem tudo pra todo mundo, entendeu? Pra todo mundo mesmo. E era uma franquia que tinha de tudo pra ser uma das franquias mais populares até hoje em dia. Tipo Pokémon. Mas foi mal trabalhada. Foi mal... Não teve dublagem. Teve várias barreiras que impediram e tornaram algo esquecível. Então a morte do Yu-Gi-Oh! Foi dona da própria Konami, a própria dona do Yu-Gi-Oh! Que não quis distribuir o Yu-Gi-Oh! De uma maneira sensata e uma maneira bem pensada. O pessoal do marketing foi horrível, vamos ser sinceros. Porque, sinceramente... Vamos falar aí, ó, Naruto, pô. Naruto até hoje tá aí. Por mais que Boruto eu não ame, Boruto eu não gosto, pô, Naruto tá até hoje aí. One Piece tá até hoje aí. Ah, mas tá lançando One Piece. Yu-Gi-Oh! Ainda tá lançando também. Ah, vamos pensar em outra franquia aí, bem antiga. Hunter vs Hunter. Por mais que ainda não lança, ainda é popular. Esses tempos teve uma redublagem aí, de tão popular que é. Deixa eu ver uma outra franquia. Pokémon, o próprio Pokémon tá aí. Então tem várias franquias que eram antigas, eram até da época do Yu-Gi-Oh! E até franquias que perderam, batendo de frente com o Yu-Gi-Oh! Que simplesmente se tornaram muito maior do que eles, porque foram bem trabalhados, tiveram dublagem, porque igual eu disse, mas se você for uma pessoa que pra você tudo bem assistir legendado, beleza, tranquilo, mas vamos ser sinceros, na época, antigamente, dublagem era necessário. O Naruto foi conhecido por quê? Porque tinha dublagem. O Naruto... O Shippuden também teve bastante parte dublada, não teve tudo, mas teve. O One Piece também teve começo de dublagem. E Yu-Gi-Oh! Também era. Então, na época que nós tínhamos vários outros animes sendo dublados, ele foi meio deixado de escanteio e não tivemos dublagem. Então, sim, a morte foi claramente por causa disso. Não tivemos dublagem, não tivemos um marketing. E foi um anime que foi esquecido com o tempo. Por mais que seja um anime que ainda continua, não tem a popularidade que um Pokémon, que o Naruto ou que o One Piece tem. E tudo mais. Por quê? Porque simplesmente ninguém conhece. É um anime totalmente desconhecido. É um anime que muita gente que assistiu na época antigamente gosta e fala, nossa, eu assisti antigamente, gente, Yu-Gi-Oh! Era legal. Que hoje em dia nem sabe das outras temporadas que tem, nem vai dar uma chance, porque vai ver os protagonistas, vai ver as cartas e vai falar, que bizarrice é essa, entende? Do mesmo jeito que tem gente que não curte Mega Evolução, Gigantamax e tudo mais, tem gente que não vai curtar Synchro, Seed, Pendulum, Link, entende? Então tem tudo isso, então tem muita coisa que faz com que o Yu-Gi-Oh! Se torne pequeno fora do Japão. No Japão o Yu-Gi-Oh! É gigante, porque continua as temporadas, todo mundo assiste em japonês lá e tal, sempre tá lançando. Então não foi um anime que parou, foi um anime que continuou. Então sim, Yu-Gi-Oh! Tem sua popularidade lá você encontra cartas pra vender em quase todo lugar, porque é um anime que continuou. Mas no Brasil e em alguns outros lugares ele não continuou, e acabou sendo morrido e acabou vivendo no esquecimento e na lembrança de muita gente, que é um anime que ainda tá vivo, mas muita gente lembra como se tivesse acabado. E essa é a realidade. Claro que tem coisas que afetam ainda, sim, o próprio card game. Tem coisas, igual comentaram lá no vídeo quando eu falei sobre o que aconteceu com o Yu-Gi-Oh! Tem coisas que realmente afetam mesmo o card game, sim, afeta o anime em si. Mas eu não tô citando o card game, porque o card game em si, ele é algo à parte. E claramente o card game seria muito mais popular se nós tivermos animes dublados. Nós tivemos lançamentos nas plataformas, tivemos parceria dos produtores de Yu-Gi-Oh! Com plataformas como a própria Netflix, Crunchyroll, HBO, entre outras, que é o que eles fazem. Olha o One Piece aí sendo todo dublado. Você acha que eles não estão ganhando milhares de dinheiro com essa dublagem? Sim, então pagaram, mas estão ganhando com novas assinaturas. Eu tô assistindo o One Piece inteiro dublado, e eu sei que muita gente tá assistindo agora que é dublado em si. Mas tem gente que prefere legendado, mas esse é o bom, tem que ter. Pro pessoal que tem legendado, sempre legendado. O pessoal que quer dublado também tem que ter dublado. Mas quem sabe, galera, quem sabe no futuro, onde todos os animes estão sendo dublados, o Yu-Gi-Oh! Pode ser dublado. Porque eu não duvido nada de ser dublado por IA. Eu não duvido nada. Pra mim isso seria um problema. Eu acho que assim,
Sim e não, porque assim, eu não gosto de ser dublagem por IA, porque IA não tem tanto amor. Mas eu não posso negar, porque é melhor ter uma dublagem de IA do que não ter nenhuma dublagem, né? Vamos ser sinceros. Eu acho difícil o Yu-Gi-Oh! Ser dublado após muito tempo do seu lançamento. Estamos falando de anos. Eu acho que, se eu não me engano, Yu-Gi-Oh! GX ele acabou em 2008, 2007, por aí. E aí veio o 5DS e tal, assim por diante. Já estamos na outra franquia e já vai ser lançado futuramente uma outra franquia de Yu-Gi-Oh! Mas ainda tem muita coisa pela frente. Vamos ver se o Yu-Gi-Oh! Volta a ser quem ele era. E claramente, se o anime voltar ao hype, o card game volta a ter uma repercussão, volta a ser visto pelas pessoas, porque tem gente que nem sabe da existência do card game de Yu-Gi-Oh! Pra você ver o nível, tem gente que não sabe. Eu, uns tempos atrás, eu não sabia que existia card game de Yu-Gi-Oh! Oficial. Eu sabia que existia carta original, mas eu não sabia que existia campeonatos no Brasil. Eu não sabia que tinha decks, não sabia do meta, não sabia de nada. Por quê? Não sabia da existência. Porque então sim, o anime era o que me fazia assistir. E eu tinha assistido de novo o clássico, assistido o GX várias e várias vezes, mas eu não sabia que tinha lojas que vendia, não sabia o preço das cartas, eu não sabia a diferença e tudo mais, eu não sabia de muita coisa, porque não tem nada, vamos dizer, tão claro. Se você não procurar muito na internet, se você procurar muito na internet, você encontra. Mas se você for uma pessoa que não sabe de nada sobre como buscar, como encontrar, você vai desistir, vai falar, legal, vou viver com as minhas piratas. Eu tenho um monte de carta pirata até hoje, mas eu tenho também um monte de original, porque eu quis investir num jogo, porque eu gostava muito e muita gente gosta ainda de Yu-Gi-Oh! E queria ver o retorno dessa franquia. Ia ser muito legal o retorno da franquia de Yu-Gi-Oh! O retorno do Yu-Gi-Oh! Talvez live action, quem sabe. Tem muita coisa que podia acontecer pra fazer com que essa franquia voltasse. Mas isso é uma questão de querer, né? As empresas realmente quer. A empresa vai dublar, vai trazer, vai fazer parceria com Netflix, com outras plataformas pra poder trazer esse anime dublado. Vai fazer a divulgação desse anime, vai tentar criar um hype nesse anime. Então, porque tá foda-se. Tá a empresa que tá foda-se por fora do Japão. No Japão lá tem tudo, divulgação, tem tudo. Mas fora do Japão não tem nada de Yu-Gi-Oh! Galera, é bem raro. Você pode até parar pra analisar. Se você for procurar alguma coisa pra você comprar, até mesmo uma camiseta de Yu-Gi-Oh! Você não encontra. Você encontra camiseta de Pokémon, Naruto e tudo mais. Você encontra bastante coisa, mas Yu-Gi-Oh! É raro. Por mais que tem muita gente que ame e gosta do card game, gosta do Yu-Gi-Oh! É raro você encontrar. Então, um produto que é raro, dificilmente você encontra mais pirata que original. Mas ainda assim, é isso. A franquia foi morta por propriamente a empresa que não soube trabalhar, não soube criar um marketing, não soube continuar o legado e não soube trazer um produto, continuar trazendo um produto dublado para outros países. Só trouxe pro Japão, o foco sempre foi o Japão, os outros países foram meio que deixados de lado. Por mais que a franquia tenha continuado e continue ainda viva, ela continua mais viva no Japão do que fora do Japão. Hoje em dia, fora do país, ela é uma franquia esquecível, que foi apagada por vários animes populares que estão muito maiores. E a maioria deles são dublados. Temos animes que estão sendo dublados no mesmo dia que saiu o episódio, tipo Dan Dan Dan, Kaiju número 8, entre outros. Quanto uma franquia tipo Yu-Gi-Oh! Que foi deixada de lado e totalmente esquecida por falta de dublagem, por falta de ter onde assistir e muito mais. Então, assim, teve muitas barreiras que impediram que Yu-Gi-Oh! Se tornasse um dos maiores animes de todos os tempos, um anime gigantesco e tal. Mas esse é o vídeo, deixa nos comentários sua opinião, galera. Eu tentei falar um pouco sobre a análise, sobre a realidade desse card game, desse anime, que era um anime incrível, só que foi deixado de lado e foi morto pela própria Konami, basicamente. Espero ter gostado e claramente não esqueça de deixar o